Jesus. Amém. Amém? Irmãos, sempre nós escutamos, né, que orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque orar é conversar com Deus. Você tanto fala quanto você ouve. É uma conversa com Deus. Então, orar é conversar com Deus, é ter um diálogo com Deus. Vai além do só falar. Muitas vezes é verdade que nós nos comportamos assim. Até fazemos mecanicamente, né? Falamos com Deus, descarregamos na presença dEle e depois a gente sai da presença dEle sem deixar nem que Ele fale conosco. Por isso que é tão importante nós cultivarmos o nosso momento devocional, porque no nosso momento com Deus, nós vamos aprender tanto a falar quanto para ouvir. Reserve tempo no seu momento devocional para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você. Não seja daqueles que só falam e quando o Senhor vai falar, você se levanta e sai. Deixa o Senhor falando sozinho. Não, irmãos. De maneira nenhuma. E outra coisa que nós aprendemos, que essa é uma verdade completa, não é meia verdade, é que nós não sabemos orar como convém. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém. Se a palavra de Deus diz, é porque é verdade. Muitas vezes, né, e até nós nos preocupamos com palavras bonitas, para estar falando com Deus, para estar orando, mas não é isso que verdadeiramente importa, porque o Senhor, Ele nos vê não como vê o homem, né? Que a gente fica mais preocupado com o que as pessoas que estão ouvindo a nossa oração estão pensando do que com Deus, né? Que Deus vê o coração, Deus nos vê na intimidade, Ele conhece a nossa intenção, vai além. Então, irmãos, nós não sabemos orar como convém, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós vamos meditar um pouquinho no que diz a palavra do Senhor. E eu estava observando, irmãos, ouvindo e até orando também, e ouvindo algumas orações, e vendo alguns comportamentos nossos, né? Nós, quando eu digo meu e seu, viu? Não só é seu, não. Eu também estou inclusa nessa situação que nós verdadeiramente não sabemos orar. Não sabemos como conversar com Deus. Muitas vezes, só a misericórdia dEle e graça para fazer com que Ele nos ouça mesmo, né? Eu estava observando a maneira da gente falar. Irmãos, muitas vezes nós estamos falando de maneira errada com o Senhor. Nós falamos num tom de voz muito agressivo com o Senhor, né? Eu já tenho até uma piada que diz que Deus nem é surdo, nem está com pressa para você falar gritando ou falar correndo. Ele tem o tempo para você. Então, não precisa dessa carreira para quando você está orando, né? E muitas vezes nós falamos com um tom muito agressivo com o Senhor. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Soberano, Supremo. Então, não podemos chegar falando com Deus de maneira agressiva. E muitas vezes o tom que nós estamos usando para falar com Deus é muito agressivo. Irmãos, muitas vezes nós estamos orando e falando com Deus. Aí daqui a pouco a gente se dirige em oração a falar com o diabo. Porque o diabo, a gente diz: Satanás, você está debaixo dos nossos pés, e em nome de Jesus, você é um derrotado, tal. E a gente começa a orar, né? Aí naquele mesmo tom que a gente está falando em relação ao diabo, né? Caia por terra todo inimigo de Deus, em nome de Jesus, toda obra. Aí aquele tom, né, que a gente está falando de guerra, tal, a gente se volta para Deus: Deus, em nome de Jesus. Nós não estamos falando mais com o diabo,
né? Nós não estamos nos dirigindo ao diabo, nós estamos falando com o nosso Deus. E para vocês terem ideia, né? Uma vez o anjo estava falando com o Senhor e ele disse, falando com o diabo, e ele disse que o Senhor te repreenda, porque era o Senhor que estava agindo ali naquele momento. Então, muitas vezes nós temos que entender que até para falar com o diabo nós precisamos saber como estamos falando. Por quê? Muitas vezes nós estamos ordenando, dizendo o que o diabo vai fazer, enquanto a autoridade está no nome de Jesus. É o Senhor quem tem autoridade, não é no meu nome, não sou eu que estou fazendo, entende? Então, ele tem que entender que é no nome do Senhor, a autoridade está no nome de Jesus, é o Senhor quem tem poder. Então, quando você não souber como orar em relação a uma ação demoníaca, você diga que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que tem um nome acima de todo nome, que o Senhor te repreenda, entende? Muitas vezes nós estamos falando sem reverência nenhuma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Outras vezes queremos ensinar a Deus o que fazer. Olha, Senhor, eu quero assim, 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 aí o Senhor faz assim, 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 porque é desse jeito. Irmãos, o Senhor sabe. Ele é quem sabe o que é melhor para nós. Nós vemos agora, nós vemos o hoje, mas o Senhor vê o futuro. Então, não somos nós que temos que ensinar o Senhor a fazer. E nós vamos ver algumas orações na Bíblia, né, que tiveram posturas erradas e foram repreendidas pelo Senhor. E vamos ver também posturas adequadas de oração, para que a gente aprenda onde a gente está errando, para que a gente possa corrigir, para que a gente possa, para que possamos nos policiar, né, e ver como estamos procedendo de maneira equivocada muitas vezes. Outras vezes nós estamos chegando diante do Senhor, exigindo, determinando. Eu determino em nome de Jesus. Irmãos, quem somos nós para estar determinando alguma coisa, não é? Então, nós ordenamos, nós reivindicamos, chegamos exigindo o nosso direito. Irmãos, temos que ter muita humildade a nos aproximarmos do Senhor, não é? Nós somos como o vermezinho de Jacó, não somos nada, irmãos. Então, nós temos que nos aproximar de Deus com humildade, com quebrantamento, nos humilhando. Nós estamos falando com o ser mais supremo que existe, o Todo-Poderoso, o soberano das nações. Então, vá falar com um juiz, de qualquer jeito, de qualquer maneira, para você ver o que é que acontece. Ele manda você calar a boca e se não mandar lhe prender. Então, se você falando com um ser humano, uma pessoa que é investida de autoridade, você tem que ponderar as suas palavras, tem que medir as suas palavras, quanto mais quando você está falando com Deus. Então, não é que Ele está preocupado que você vai falar palavras bonitas, mas a gente tem que ter o jeito de falar com Deus, irmãos. Não é de qualquer jeito, você não está falando, como dizia minha mãe, com o seu parceiro. Você está falando com Deus, entende? E nós vamos ver algumas orações que foram feitas por alguns homens, né, de Deus, mas que foram erradas. E Deus repreendeu eles. E Deus deu uma bronca neles, porque eles estavam orando de maneira errada. E nós vamos ver também outras pessoas que tiveram posturas adequadas na oração. Então, em primeiro lugar, eu queria que você visse no livro de Jó, né? Tem o livro dos Salmos, nós vamos ver Jó. Irmãos, Jó foi falar com Deus se achando no direito de dizer a Deus como Deus devia agir, e foi reivindicando diante de Deus. Ele era um homem justo, andava com Deus, se afastava do mal, mas nem isso dava o direito a Jó de falar com Deus de qualquer maneira. Então, Jó 41, versículo 10 e versículo 11. Jó 41,
versículo 10 e versículo 11. Se você quiser, pode acompanhar aqui, né, para que a gente ache mais rápido. Jó 41, 10 e 11. Diz assim: ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Isso é Deus falando com Jó, viu? Quem é que pode se erguer diante de mim? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O Senhor disse assim: Jó, quem foi que me deu primeiro para estar exigindo alguma coisa? Você me deu alguma coisa? Quem foi que deu alguma coisa a Deus? Quem foi, irmãos, que deu alguma coisa a Deus, sem que primeiro tivesse recebido dele? Não é? E o Senhor diz assim: Jó, quem é que pode se erguer diante de mim? Chegar todo, né, com o nariz arrebitado, chegar falando com Deus, reivindicando alguma coisa. Você me deu alguma coisa? E como é que você chega exigindo? É assim, irmãos, que nós nos comportamos muitas vezes. Nós chegamos exigindo de Deus. Não, eu exijo, eu reivindico. Oh, irmãos, quem somos nós para reivindicar? Você chegue humildemente diante de Deus e peça a Ele. Mas exigir, reivindicar, não é adequado. E o Senhor repreendeu o Jó. O Senhor disse: quem foi que deu a mim? Quem é que se ergue diante de mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo que está aqui, irmãos, na terra é de Deus. Ele nos coloca como mordomos para tomar conta de algumas coisas, mas é tudo dele. E um dia nós vamos prestar conta até das nossas palavras, quanto mais daquilo que chega nas nossas mãos. Então, tenha muito cuidado quando você for se dirigir ao Senhor, para que você não esteja se erguendo diante dele, exigindo alguma coisa, que você não deu nada a ele para estar exigindo. Pelo contrário, foi ele que deu a você tudo que chegou nas suas mãos. Outra pessoa que foi falar com Deus, irada. Ó, irmãos, nós conhecemos uma moça, hoje ela já é uma senhora, que nós ficávamos escandalizados com a maneira dela falar com o Senhor. Né? Muitas vezes ela falava assim: esta semana eu não vou para a igreja, nem quero conversar com Deus, que eu estou intrigada dele. Irmãos, veja que absurdo. Nós ouvimos, né? Eu estou intrigada dele, estou chateada com ele, porque ele não me deu o que eu pedi. Então, essa semana eu vou passar intrigada dele. Oh, irmãos, que soberba, que audácia, né? Na outra semana, essa pessoa estava de boa com Deus. Essa semana eu estou de boa com Deus, porque ele fez isso. Oh, irmãos, isso é postura de uma pessoa que está buscando alguma coisa do Senhor. Tudo que temos é pela graça de Deus. E se Ele não nos ouve, até o não de Deus é para o nosso bem. É fácil ouvir um não? Muitas vezes não. Mas quem somos nós para dizermos que vamos nos intrigar de Deus ou ficar chateadas com Deus porque Ele não nos ouviu ou não nos respondeu? Entende? Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa postura. E